Hoje eu tô aqui pra te perguntar se você já parou pra pensar na morte. Já parou pra pensar que um dia, querendo ou não, você passará por ela e não tem nada que você possa fazer pra mudar isso? Não é querendo te levar somente a uma visão filosófica, mas pensar nisso já te deu um medo súbito, uma súbita sensação de que a vida é tão rápida como um flash. A verdade é que a morte está bem perto de todo ser humano e daqui a uns anos ela vai chegar pra você. Tenha certeza disso. A morte pode ser considerada como a maior inimiga de todo mundo. E todos querem lutar contra ela, mesmo sabendo que vão perder. E eu estou falando nisso porque toda vez que eu parava para pensar que daqui a uns anos meus olhos iriam se fechar para este mundo, eu era tomado de um pavor, um medo terrível que me fazia suar frio. Mas aí eu lembrei que existiu um que não pôde ser retido pela morte. Existiu um que foi vitorioso sobre ela, que rompeu com as correntes que o aprisionava na escuridão e que a morte não foi suficiente para ele. Existiu um que era tão poderoso que quebrou o ciclo que havia terminado com sua vida, que teve o poder sobre a lógica e que ao terceiro dia levantou do seu túmulo com um corpo transformado, com um corpo que nunca mais iria passar pela experiência da morte de novo. A sua ressurreição é um marco na história do universo. É o momento onde alguém grita para que se levantem as entradas eternas, que se abram os portais que nunca haviam sido abertos. E por meio dessas portas entra o único homem que é o motivo da existência de toda a criação. O homem para quem tudo havia sido criado. E se antes todos os pecados estavam sobre suas costas, agora toda a honra que estava sobre ele. E eu penso que neste momento, nenhum anjo ou querubim, nenhum ser que habita o céu conseguiu ficar de pé diante de tanta glória. Acredito que esse seja o momento onde as lágrimas caíram, onde os joelhos não aguentaram, pois era o herói voltando para sua casa. Alguém que foi para a batalha, que sozinho foi para a batalha, salvar milhões, talvez bilhões, e que através da sua ressurreição ele declarou: está consumado. A guerra foi vencida. E era o guerreiro que estava de volta. O Senhor dos Exércitos havia vencido. Jesus estava glorificado. E com o seu lugar ao lado do Pai, havia estabelecido a grande salvação. Não importa se você não crê, não importa se você nunca o bendiga, pois quem o glorificou não foram homens, foi o seu grande e maravilhoso Pai. E por meio desse incrível soldado, e por meio desse incrível guerreiro, eu não preciso mais temer a morte. Por meio dele, eu nunca mais terei pavor diante da morte, pois agora a morte virou minha passagem até ele. Se antes eu temia, hoje eu vejo que ela é lucro. Se antes eu tinha pavor, hoje eu a vejo como necessidade. Nós valorizando essa vida, porque ela vale muito para ele, mas valorizando estar diante da sua santa e incrível presença. E como deve ser maravilhoso sentir o abraço dele. Como deve ser maravilhoso ouvir a sua doce voz. Você aí já se imaginou ao lado dele? Você já se imaginou diante do arquiteto do universo, da suprema inteligência e sabedoria? Já imaginou a paz de nada mais importar, somente ele que está ali diante de você, que está ali na sua frente? Eu acho que eu ficaria louco de tão fascinado, de tão maravilhado diante da sua santa e gloriosa presença. O que eu tô querendo te dizer é que é impossível um filho do Rei dos Céus se sentir completo neste mundo. Não tem como alguém que ame a Jesus de verdade, alguém que seja unido a Ele por meio da fé, se sentir realizado aqui neste mundo. Pois este não é o nosso lugar. A nossa casa é ao lado dele, a nossa vida é com ele, e somente nele podemos encontrar a vida de verdade. E é por causa disso que desde então eu aprendi que temer a morte para alguém que é filho do Senhor da vida é tão ridículo quanto alguém que já está morto temer viver de novo.